Lucas, pode soltar os recados? A paz, família DQC, tudo bem com vocês? Vocês estão preparados para tudo que Deus vai fazer no nosso mês de abril? Segue agora o nosso cronograma. Começando agora pelas nossas quinta-feiras de cura, às 20 horas. Você não pode perder de jeito nenhum. Nós temos vivido literalmente o céu na terra. E é claro que nós temos nossa celebração todo domingo às 18h30 da noite. Você e sua família não podem deixar de vir. E ao final dos cultos de domingo, nós contamos com a sua ajuda para trazer 1 quilo de alimento não perecível. Pois assim como diz na Bíblia em Provérbios, quem ajuda o necessitado empresta ao Senhor. E quase que eu já ia me esquecendo. No dia 19 de abril, às 18h30, nós teremos a ilustre presença do Teatro Missy. Esse é um presente diretamente do Rio Jovens para você. Claro que por último, mas nunca menos importante, toda segunda-feira às 20 horas, nós temos o nosso culto de oração da DQC, onde nós edificamos ainda mais o nosso relacionamento com Deus. Agora me diz, você vai mesmo ficar fora de todas essas programações? A gente te espera, você é o nosso convidado. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, graça e paz, igreja. Amém. É um motivo de muita honra, muita alegria nós estamos aqui reunidos. Eu creio que Deus ele falará fortemente aos nossos corações. Para quem não me conhece, eu sou a diaconisa Gi. Junto com meu esposo Du, nós lideramos o Healing Jovens, o Curando Jovens dessa igreja. E Deus ele tem feito coisas maravilhosas, extraordinárias no meio desses jovens. Jovens avivados, cheios da graça, da presença. E nós cremos, declaramos, profetizamos que daqui para frente, já essa igreja vai estar cheia de jovens. Em nome de Jesus, pulando, glorificando e adorando aquele que é digno. Amém? E hoje nós estaremos recebendo o Teatro Missy. Sai da caverna, Elias. Sai da Teatro caverna. muito abençoado, muito usado. Você não por veio, eu vou te Deus. dar uma roda. E eu quero que vocês, recebam em honra. Já acabou. Mas amém. Eu já vou convidar o Teatro Missy, tá bom? Pode chamar eles. Que eles vão dar início, tá bom? E sintam-se à vontade. Enquanto eles não vêm, eu quero chamar todos os Healing Jovens aqui na frente. Vem aqui todos que ajudam aqui, os jovens curados, que estão sendo usados para curar. Vem jovens, Healing Jovens. Todos aqui na frente. Eu quero... Vai lá, acho que eu vou orar pra você. Só os jovens estão fofinhos ali, só os jovens. Vem, Tória, Esther, Gabi, Alex. Todos. Essa equipe abençoada. Amanda, que está com a bebê ali, glória a Deus. A gente tem jovens também mais avivadinhos, mais... Né, Priscila? Vamos, jovens, somos jovens. E eu quero que vocês, por favor, estendam suas mãos para cá. Vamos declarar e profetizar sobre a nossa geração. Enquanto o mundo aí fora, está dizendo que a nossa geração é uma geração depressiva, uma geração doente, uma geração que não vai para frente. Eu quero quebrar toda a palavra contrária sobre a nossa geração, sobre os nossos jovens. E eu quero declarar e profetizar que em nome do Senhor Jesus, o Senhor vai levantar verdadeiros soldados de Cristo para guerrear a favor dele nessa geração. E eu declaro e profetizo que esses jovens, eles serão curados dia após dia para ajudar a curar. Jovens que precisam de uma palavra de libertação, de restauração, de renovo, de libertação na mente, na alma. E eu declaro e profetizo que a nossa geração é uma geração eleita, povo sacerdócio real, povo de Cristo, a qual Deus levantou sobre esta nação. Amém? E a igreja diga amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero uma salva de palmas para os jovens abençoados. Amém? Deus abençoe. Vamos soltar agora então o anúncio do Teatro Missy, tá bom? Sobre a missão deles. E logo em seguida eles vão dar início. Começam pequenos, como uma semente. E quando essa semente é plantada em Deus, ela cresce do jeito certo, desenvolve suas raízes e cresce para o alto. E ao mesmo tempo, cria sombra para quem está ao redor. Quase ninguém vê o que acontece debaixo da terra. As raízes crescem em silêncio. Elas não aparecem, mas sustentam tudo. Assim
assim também são as histórias que Deus constrói ao longo do tempo. Há 26 anos nasceu a CIA de Artes Nissi, não como um projeto, mas como um chamado. Desde o início entendemos que a arte não era o fim, ela era o caminho para anunciar a palavra de Deus e alcançar pessoas onde elas estivessem. A visão sempre foi uma só. Ela nos sustentou nos dias fáceis e nos difíceis. Uma visão que não nos deixou parar no palco, mas nos empurrou para o mundo. Quando a fé encontra coragem, a missão se move. E foi assim que a arte nos levou além das fronteiras do Brasil. Em Angola, no coração do Bié, essa visão ganhou corpo, casa e nome. A aldeia Nissi nasceu como fruto da missão artística e se tornou um lugar de cuidado contínuo. Ali, quase 1.500 crianças estudam todos os dias. Além da educação básica, se alimentam diariamente no projeto. São mais de 2.500 refeições servidas todos os dias, com muito amor e carinho. Na aldeia Nissi também atendemos quase 300 viúvas que recebem uma cesta básica todos os domingos. Estendemos esse acolhimento também para os albinos. São mais de 400 cadastrados que encontram amor, dignidade e proteção naquele lugar. Quando uma árvore cresce saudável, ela não escolhe quem vai descansar à sua sombra. Ela simplesmente oferece. Na Índia, entendemos que o solo muda, mas a vida que corre pelo tronco é a mesma. Através da dança, do teatro, da arte, o amor de Cristo encontrou caminhos onde palavras não alcançaram. No centro de São Paulo, Deus nos confiou um palco. O Teatro Nissi se tornou um lugar de encontro entre arte, cidade e fé. Ali milhares de pessoas se sentaram sob essa sombra e foram tocadas pela mensagem do Evangelho. Para que a árvore continue viva, é preciso formar novos ramos. E a Escola de Belas Artes Nissi existe para isso. Preparar pessoas que servirão a Deus com excelência, sensibilidade e compromisso também. Algumas sementes não caem perto do tronco, elas viajam. E a Nissi Play nasceu para levar essa história a lugares onde não podemos estar fisicamente, mantendo viva a mensagem através do tempo, levando filmes, documentários, curtas, peças gravadas para todo o mundo, um conteúdo que alimenta. Nenhuma árvore cresce sozinha, ela faz parte de um ecossistema. Alguns regam, outros protegem, outros descansam à sombra e depois decidem permanecer. Talvez você esteja sendo convidado a estar mais perto, a acompanhar de perto uma criança em Angola, a caminhar conosco no teatro, ou espalhar essa história para outros através da disciplina. Enquanto houver vida, continuaremos crescendo para Deus e oferecendo sombra àqueles que Ele nos confiar. Essa história continua e você é bem-vindo a fazer parte dela. Siga @CIANISSI nas redes sociais para continuar acompanhando os caminhos dessa missão. Agora, fique com uma de nossas equipes. Glória a Deus. Em toda a história, o ser humano começa projetos, começa sonhos, sobe os degraus mais altos das próprias vontades, até o dia em que percebe que a vida não obedece aos nossos planos. Em algum momento do caminho, algo cansa, algo pesa, algo começa a doer. Hoje, vamos contar a história de Luna, mas não se engane, Luna não é exceção, ela é espelho. Quantos de vocês, em alguma fase da vida, já pensaram em parar, em desistir, em desaparecer por um instante, só para descansar? E o que foi que te levou a pensar isso? Essa história pode ser a sua, ou a de alguém que você ama, alguém que segue em pé por fora, mas por dentro está apenas sobrevivendo. Por isso, abra bem os seus ouvidos, e se tiver coragem, abra também o seu coração. Porque nem toda vontade de desistir é fraqueza. Às vezes é cansaço, às vezes é sobrecarga, às vezes estamos apenas respirando lento demais, tentando não afundar. Mas existe uma verdade que poucos encaram. Você já ouviu falar sobre o ego humano? Hoje
vamos revelar que por trás dos pensamentos de desistência existem vozes, motivações escondidas, estruturas internas que se formam em silêncio. Vozes que não gritam, mas insistem, que não empurram, mas cansam. E todos os dias elas estarão ali, tentando nos convencer de que parar é a única saída. Alô, pastor? Pastor, eu preciso conversar com você. É que já tem dias que eu tenho me sentido vazia. Eu sei que eu disse que eu estou muito ocupada, mas é que a minha mente não descansa, pastor. Eu não quero parecer frágil, mas realmente eu preciso falar com o Senhor. Na verdade, eu estou a ponto de desistir. Eu quero largar tudo, jogar tudo pro alto. Eu cansei. Eu cansei de verdade. Preciso muito falar com você, pastor. Mas eu preciso que seja agora. Tem que ser agora. Eu saí um dia chuvoso porque realmente eu preciso falar com você. Meu ônibus já chegou. Eu tô indo. Durante séculos, a humanidade acreditou que o maior problema do ser humano era o orgulho, a soberba, o excesso de amor por si mesmo. Mas, em algum momento da história, mudamos o diagnóstico. Passamos a dizer que o problema não era mais o ego inflado, e sim o ego ferido, representado por essas cordas que envolvem Luna como uma marionete do seu próprio ego. E a partir disso dissemos que o mal nasce da baixa autoestima, que a violência nasce da falta de amor próprio, que o erro nasce da carência. E assim, aprendemos a justificar o que antes aprendíamos a confrontar. Hoje, não perguntamos mais quem eu estou me tornando. Perguntamos apenas como eu me sinto. O que eu estou fazendo aqui de novo? Eu não consigo mais continuar com isso. Bom, é a última vez que eu piso nessa igreja. Criamos uma geração treinada para se proteger, mas não para se examinar. Para se afirmar, mas não para se render. Então, o eu se tornou o centro, a medida, o altar. Mas o apóstolo Paulo nos apresenta um caminho oposto, uma visão que não começa no amor próprio, mas no esquecimento de si, não na exaltação do ego, mas na sua transformação, porque só existem 3 verdades: o ego humano, como ele nasce, o eu, como ele pode ser transformado, e o caminho para que isso aconteça. Que tal hoje falarmos sobre seu ego? Este espetáculo não é sobre autoestima, é sobre rendição. Não é sobre se encontrar, é sobre se perder, para finalmente ser encontrado. Faz dias que eu venho saindo dessa conversa, mas hoje não dá mais. Tô no meu limite. Não tenho forças, não vejo mais propósito. Cansei de sorrir por fora e sangrar por dentro. Talvez eu só precise dizer isso pra alguém, antes de sumir de vez. Alô, pastor? Tô ligando pra dizer que eu tô aqui na igreja pra gente conversar. Ai, pastor, sinto cordas me aprisionando. Eu não tenho mais força nenhuma pra continuar. Ei, filha, eu sinto sua dor. Eu não vou dizer que eu entendo tudo o que está acontecendo, mas eu quero te ouvir. Não desista agora, não é hora de abrir mão. Antes da nossa conversa, tem um papel com algumas perguntas em cima do púlpito. Eu estou só terminando um aconselhamento e eu vou atrasar um pouco. Você pode responder, por favor? Algo me diz que Deus quer falar contigo de uma forma diferente. Perguntas? Ele não entende. Na verdade, ninguém entende. Mas por educação, eu vou responder. Só para não parecer ingrata. Só para não decepcionar mais uma pessoa. O som de seus passos ecoa. A igreja está completamente vazia. No púlpito, um papel com uma caneta. Se aproxima devagar. Lê o que está escrito no papel. Um questionário. Agora. Como se perguntas pudessem curar buracos. Pega a caneta relutante. Olha para o alto. Como se perguntasse: sério, Deus?
esperando algo mais dramático, uma unção, um arrepio. Mas veja que ironia, ele deixou perguntas, como se tivesse interessado no que tenho a dizer. Ele é sutil, esse pastor. Luna, você pode sair agora mesmo, sabia? Ou pode começar a responder. Quem é você sem aquilo que faz? Ou sem o título que carrega? Quem é você? A caneta treme. Ela tenta ler de novo a pergunta. O corpo dela reage antes da mente. Levanta-se rápido, anda pelo palco, passa a mão no rosto. A tristeza agora vira raiva contida. Essa pergunta é ridícula. Eu sei quem eu sou. Eu sou cego, sou alguém que tentou e que aguentou. Acho melhor mostrar o que está por trás dessa voz na mente de Luna. Como eu já disse anteriormente, essa é Luna. Como a lua, ela vive em fases. Às vezes cheia de luz, às vezes vazia de si. Seu nome não foi escolhido por acaso, pois carrega a dança silenciosa entre presença e ausência. No momento em que a encontramos, Luna atravessa o lado escuro de sua alma. Um tempo em que tudo parece encoberto, como se a luz tivesse se escondido dentro dela. Mas até a lua, mesmo quando não vista, ainda está lá. Mas, voltando a falar sobre os pensamentos que atormentam diariamente Luna, iremos revelar agora uma das influências por trás do cansaço e da desistência dela. Te apresento agora o ego vazio. Ao olharmos para essa personagem, tudo parece certo, mas por dentro, um eco sem fim. Nada é suficiente, nem os aplausos, nem o afeto. Seu ego se alimenta de presença, mas nunca se sacia. Está sempre procurando, mas nem sabe o que perder. Você não precisa atravessar tudo isso. Tem perguntas que só machucam. Tem caminhos que cansam demais. Você já veio até aqui. Isso já é o suficiente. Eu só queria parar de sentir. Mas se eu parar agora, vai ser como se eu nunca tivesse vindo. Bom, eu ainda não terminei. Você me perguntou quem eu sou. Sou alguém que ficou quando tudo dava motivo para ir embora. E agora essa pergunta, se eu tirar tudo isso, o que sobra? Excelente pergunta. Principalmente porque ela não fala de Deus, fala de você. Quem é você quando o casamento cansa e o amor vira silêncio? Quem é você quando os filhos não ouvem? Quando a culpa pesa ou quando se pergunta se errou em tudo? Quem é você quando o trabalho exige mais do que tem? Quando o salário não acompanha o esforço? Quando ninguém percebe o quanto está se quebrando por dentro? Quem é você? Sem aplausos, sem agenda cheia, sem alguém para liderar. Existem 4 verdades sobre a condição natural do ego humano. Ele é vazio, dolorido, ocupado e frágil. Essa personagem veio para mostrar que há um vazio no centro do ego humano. Esse ego não tem nada no centro. É oco por dentro, como uma bexiga cheia. Buscamos respostas e tentamos colocar qualquer coisa no lugar de Deus. Quando fazemos isso, sempre sobra muito espaço. E tudo que colocamos para preencher esse vazio ficará chacoalhando lá dentro. Esses pensamentos estão me enlouquecendo. Veja, você não está desistindo da fé. Está desistindo do cansaço de acreditar. Porque orar cansada não parece oração. Ler cansada não parece fé. Continuar cansada parece burrice. E se o problema não for você? E se for essa expectativa absurda de que crer deveria tornar tudo mais fácil? Você não está vazia. Você está cansada de sustentar o que nunca foi leve. Eu só queria parar. Só um pouco. Só até não me cansar mais. Eu entendo, eu creio, mas as coisas não mudam. Eu orei tanto, busquei tanto, mas por dentro eu não sinto nada.
A pergunta a confronta novamente. Por que você precisa tanto da aprovação dos outros? Mas eu não ligo para a opinião dos outros. Eu só queria ser notado de vez em quando. Relembrando, o ego é vazio, frágil, ocupado e dolorido. A figura de frágil entra em cena, carrega em sua essência a necessidade de aprovação. Quando recebe elogios, cresce. Quando recebe críticas, desaba. Seu ego é de vidro. Vive na tentativa de parecer forte, mas só quem conhece de perto ouve o som das rachaduras. Imagina o ego inflando como uma bexiga, e quanto mais cresce, mais chance tem de estourar. Quanto mais enche de si mesma, mais se torna frágil. Aí está o que muita gente com o ego inflado gosta de ouvir. Não se assuste, minha flor. Eu não vim te julgar, eu vim te lembrar que você é especial. É claro que não precisa da aprovação dos outros, mas veja, como dói quando eles não curtem aquela foto. Como pesa o silêncio quando mandamos uma mensagem e ninguém responde. A verdade, você precisa sim, porque todos precisam. A opinião dos outros é um espelho, e o espelho, minha querida, é onde você se enxerga. Repare bem, você tem se arrumado para quê? Escolhendo as palavras para quê? Ajeitado o tom de voz para quem? Se ninguém te aplaude, é como se o que você faz não existisse. Você não está carente, você está consciente do quanto o amor precisa ser notado. Sabe por que dói tanto? Porque você passou a acreditar que só é digna quando é admirada. No fundo, você não quer só ser amada. Você quer ser amada visivelmente, publicamente, escancaradamente. Você quer alguém que diga em alto e bom som: ela é incrível! E enquanto isso não acontece, você se dissolve, vai desaparecendo em meio aos feeds dos outros. Ela fecha os olhos, engole seco, luta contra a vontade de chorar. Tenta escrever uma resposta à pergunta. Rasura, escreve de novo. Você lembra da última vez? Você acreditou, tentou e caiu? E se for igual agora? Eu sei que eu posso errar. Eu sei que eu posso cair de novo, mas ficar parada já é uma queda. Luna olha novamente para o questionário. A pergunta a atinge como um tapa. Sua expressão muda. Seu ego frágil é confrontado. Meu Deus, eu aqui dando atenção para os meus pensamentos e nem vi o tempo passar. Por que o pastor está demorando tanto? Deixa eu terminar esse questionamento. Você serve ou finge que serve? Ao invés de entender o confronto, se revolta mais uma vez. Quem ele pensa que é para perguntar isso? Eu estava lá, sempre estive. Fui a primeira a chegar, a última a sair. A que limpava os bancos, decorava o espaço, sorria para as visitas. Eu dei tudo. E quer saber? Nenhum obrigado. Eu preciso, eu sei que você está pensando com isso. Seus pensamentos começam a perturbar sua mente. Parece que não há tempo suficiente para atender todas as demandas que ela mesma cria. Luna passa o tempo todo ocupada com tarefas vazias, dançando com uma agenda sem propósito. Preciso de você. Ego vazio, frágil, ocupado. Trabalhamos em coisas que não gostamos, fazemos dietas que detestamos, realizamos tudo. Não pelo prazer de realizar, mas apenas para impressionar. O ego vive ocupado, ocupadíssimo, o tempo inteiro. Lá está ele, o seu ego ocupado, se envolvendo em laços de afazeres. O reconhecimento. Nada se compara com aquela sensação de ser vista, chamada, necessária. Trabalhar para Deus ou para a imagem que os outros têm de você trabalhando para Deus. Diga a verdade, Luna.
Você não tem tempo nem para sentir dor. Está sempre fazendo e sabe por quê? Porque se parar, talvez descubram que você não é tão forte quanto finge ser. Você encheu a agenda para esvaziar o coração, se cansou de agir como quem serve e esqueceu o que é servir em silêncio. Seu valor está no que produz. Sua agenda é sua identidade. Dorme pensando no que precisa fazer, acorda tentando provar que é capaz. Seu ego está inflado de tarefas e faminto de repouso. Não para um segundo porque teme cair no esquecimento. Você não quer ser descartado, quer ser insubstituível. Mas aí vem a pergunta: está fazendo por amor ou por necessidade para que te vejam correndo? Depois você pensa nisso, tem tanta coisa para resolver agora. Depois você pensa nisso. Depois você pensa Eu passei a vida inteira adiando isso. Se eu fugir de novo, essa pergunta vai me seguir. Essa demora para o pastor me atender, isso está me matando por dentro. É simples, só vou avisar que estou decidida a desistir. Essas vozes na minha mente estão mentindo e tenho razão em querer parar. Ocupada? Eu mal consigo respirar. A verdade é que quanto mais eu fazia, mais me cobravam. Quanto mais eu ajudava, mais sumiam. Eu sorria na frente, mas por dentro eu estava chorando. Alô, pastor? Desculpa, mas eu cansei de esperar. Eu tô indo embora, tá? É que eu tenho muita coisa pra fazer. Ô filha, é que surgiu um imprevisto e eu precisei atender uma família. Mas Deus colocou algo no meu coração, uma palavra para você. Lembra a minha pregação sobre Marta e Maria? Lembra o que cada... Alô? Alô, pastor? Alô? Luna está presa entre a realidade de sua angústia e a ilusão de seu ego. Vozes se confundem em sua mente. Ela já não mais consegue discernir. Querida Lu, é simples. Ocupe-se. Trabalhe mais. Dê mais. Prove seu valor até que esqueça que tem um. Você lembra dela, não lembra? Marta, lavando pratos, limpando o chão. E Jesus ali. Mas ela escolheu o bom caminho? Não. Ela escolheu o caminho produtivo. O caminho dos úteis. Olha só quanto você já fez. Não é suficiente. Mas ainda assim ninguém vê. Ninguém agradece. Porque quem vive ocupado nunca é aplaudido. É só cobrado. Afinal, quem mandou você aguentar tanto tempo calada? E agora, se parar, vão te chamar de fraca. Você quer ser fraca, Luna? Pequena Luna, se a culpa não te prende, então o relógio vai. Lembre-se, enquanto Maria estava aos pés de Jesus, Marta produzia, lavava, organizava, servia. Você sabe quem Jesus realmente amava, não sabe? Aquela que não deixava a agenda cair, aquela que não deixava ninguém na mão, aquela que, como você, nunca teve tempo para si, mas ainda assim sorria para todos. Mas não era Maria que estava aos pés de Jesus? Esses pensamentos me confundem. Se você não fizer, quem fará? Ninguém percebe o seu esforço. Ninguém percebe. Já orou hoje? Você não tem tempo para isso agora. Você não tem tempo para isso agora. Você não tem tempo para isso agora. Eu cansei. Ninguém vê. Nem mesmo ele vê. Por que tantas perguntas para alguém tão fragilizada como eu? Eu preciso de um abraço, não de interrogações. A pergunta a surpreende novamente. Você ainda crê que Deus pode te usar? Chega. Eu vou embora. Essas perguntas estão me machucando. Eu não quero mais sentir dor. O ego quase sempre dói. Isso acontece porque há algo muito errado com ele. O ego vive chamando atenção para si mesmo. Todos os dias, o tempo inteiro, o ego exige que avaliemos nossa aparência e a maneira em que somos tratados. É comum reclamarmos que alguém nos feriu. O ego sempre se sente machucado. De tanto se comportar como frágil, não percebeu que estava alimentando sua própria prisão. Agora eu, frágil, me transformarei em uma arma destrutiva
Com vocês, dolorido, que carrega em minha essência o toque do abandono. Não grito, não exijo, apenas sinto. Um corpo que já não é abrigo, mas prisão. Um eco de memórias maltratadas, um personagem moldado pela dor de não ser visto. Porque quem não trata a fragilidade, um dia terá que enfrentar um novo personagem, o dolorido. Veja como estou, com passos lentos, curvado pelo peso da cabeça que carrego nos braços. Respeite, pois isso é uma relíquia sagrada. Aqui está um pedaço de memória, uma cabeça vazia, um rosto esculpido pelo que sobrou de um amor não vivido. A dor. Ah, a dor. Ela nunca pede licença para entrar, só invade. Ela molda sem esculpir, marca sem tocar. Quando chegou, ninguém a anunciou. Foi na infância, talvez, ou no dia do enterro, ou quando disseram, não é sua culpa. Mas fizeram parecer que era. Ela aprendeu a guardar cada lágrima não chorada, cada abraço ausente, cada desculpa que nunca veio. Até que, sem perceber, a dor já era seu nome do meio. Aqui está a cabeça que ela mesma montou, com fragmentos de tudo que a machucou. Aqui estão os gritos engolidos, as orações que pareciam não subir, a culpa por não ser forte o bastante. Ela sorri na igreja, na mesa com a família, mas sangra por dentro. E o mais irônico, a dor faz parte da estátua que ela pensa que é. Não percebe que continua viva. Alguns constroem casas, outros constroem altares. Ela construiu uma lembrança. Qual dor você nunca contou pra ninguém? Que pergunta é essa? Chega a ser falta de respeito. Ela pensou em responder, mas não sabia por onde começar. Porque não era só uma dor. Eram camadas. Eram anos. Dores que ela aprendeu a organizar em gavetas para continuar funcionando. Ela tenta escrever, mas não consegue. Ela nunca contou sobre a rejeição que fingiu não sentir. Sobre as vezes em que foi forte quando queria desaparecer. Sobre a culpa por não ter sido suficiente. Sobre as orações que fez e não entendeu o silêncio como resposta. Ela nunca contou que aprendeu a sorrir enquanto sangrava. Que se acostumou a chamar sobrevivência de maturidade. Que confundiu fé com resistência. E achou que ser forte era nunca precisar de ninguém. Luna, abaixa a cabeça. Respira fundo. O corpo começa a pesar. A pergunta que ninguém gosta de responder, porque responder seria admitir, e admitir seria desmontar tudo que foi cuidadosamente construído para sobreviver. Veja, a dor foi honesta com você. Ela ficou quando os outros foram embora. Ela te ensinou a se proteger, a não criar expectativas, a não depender. Essa dor tem o seu rosto. Foi moldada pelas suas perdas, alimentada pelas suas decepções, sustentada pelas suas perguntas sem resposta. No começo, a dor só doía. Depois, ela passou a explicar tudo. Porque você se afastou, porque você se fechou, porque você desistiu. Sem perceber, começou a consultá-la antes de decidir qualquer coisa. Você não a curou, você a preservou. Você a colocou num lugar alto, fez um altar para que ninguém tocasse, para que ninguém questionasse. Eu nunca contei porque tinha medo. Medo de ouvir que precisava perdoar. Medo de descobrir que precisava soltar. Medo de não saber quem eu seria sem essa dor. Porque, sem perceber, eu comecei a viver ao redor da ferida. A dor virou identidade. A ferida virou argumento. O trauma virou voz. Espera. Está querendo dizer que eu estou idolatrando a minha dor? Calma. Não pensa assim. Não seja tão religiosa. Qual o problema em adorar e se prostrar diante da sua dor? Lembra das vezes que você cantava que ele cresça e eu diminua? A
Agora lembra que você só cantava isso da boca para fora, pois quando abria a boca sua mente estava pensando em outra coisa e não na letra da música. Então, veja como cresceu. Que ele cresça. Ele quem? Jesus ou sua dor? Cresceu toda vez que você repetiu a história, toda vez que reviveu o passado, toda vez que decidiu não confiar. Isso não é só dor, isso é um trono. E sem perceber, você colocou a sua ferida para governar. Novamente a pergunta ecoa em sua mente. Qual dor você nunca contou para ninguém? Olhe para mim, eu sou seu ego inflado, mas pode me chamar somente de ego. Fui moldada com cada parte que você tentou esconder, cada frustração não confessada, cada trauma que você exibiu como escudo, cada conquista que você usou como muleta. Eu sou você, só que maior, mais convincente, mais admirável, mais intocável, mais sozinho. Que coisa é essa? Por que parece tanto comigo? Por que eu estou com medo do que eu mesma criei? Eu te protegi da dor. Falei por você quando ninguém te escutava. Gritei por reconhecimento quando você era invisível. Você me alimentou com cada aplauso, cada like, cada glória a Deus, que no fundo você só queria para si. Por que eu preciso ouvir isso? Por que minha mente me perturba tanto hoje? Eu não preciso. Você precisa de mim. Sem mim, você volta a ser ninguém. Volta a ser ignorado. Sem esse peso, quem vai te respeitar? Quem vai ouvir você? Sem mim, você some. Eu alimentei isso. Essa coisa. Esse monstro. E se eu não destruir agora, ele vai engolir tudo. E agora, uma pergunta que atinge seu coração como uma flecha. Quem é você quando ninguém está olhando? Pare de querer responder essas perguntas sem sentido. Você veio aqui precisando de uma palavra de conforto e recebe confronto. Você não merece isso. Olhe para você, tremendo, cansada, perdida. Se não fosse por mim, você teria desistido há muito tempo. Fui eu que te mantive de pé quando ninguém te ajudou. Fui eu que te dei voz quando ninguém te escutava. Você não quer me destruir. Você tem medo de ficar sem mim, seu ego. Ele está mentindo. Mas e se não tiver? Se realmente eu só cheguei até aqui por causa dessa força? E se sem ele eu voltar a ser invisível? Sem ele você volta a sentir tudo. O abandono, a rejeição, a solidão. Você aguenta isso de novo? Você já aguentou demais. Não precisa provar mais nada. Você tem o direito de desistir. Eu não quero mais sentir isso. Mas se eu sair agora, essa dor continua mandando em mim. Eu vou responder. Nem que seja chorando. Se você soltar isso, vai ter que encarar o que te feriu. Vai ter que perdoar. Vai ter que chorar o que nunca chorou. Tem certeza que quer abrir essa ferida? Continue idolatrando a sua dor. Isso te faz bem. Qual dor você nunca contou para ninguém? Chega! Não sou idólatra. Eu não aguento mais viver assim. Cercada por mim mesma, controlando tudo, defendendo tudo, justificando tudo. Você não é a minha força. Você é meu medo disfarçado de coragem. Coragem. Coragem é sobreviver sozinho. Coragem é não depender de ninguém. Coragem é não precisar de Deus o tempo todo. A pergunta ecoa novamente. Você serve ou finge que serve? Eu só queria ser insuficiente. Só queria parar de provar. Só queria descansar. Descansar é perigoso. Quando você para, percebe o vazio. Quando silencia, ouve Deus. E quando ouve Deus, precisa mudar. E você não quer mudar. Fica comigo. É mais confortável aqui. Nada muda, nada dói,
nada exige. Meu Deus, eu não posso me esquecer das palavras que me renovam. Não afaste de mim teu Espírito, Senhor. Me ajuda a lembrar das palavras. Quando foi que eu caí? Quando foi que eu esqueci que não posso acreditar nessa batalha invisível que existe dentro da minha mente a ponto de me fazer entregar as cartas para o inimigo? Quando foi que eu caí e esqueci de prosseguir para o alvo e deixei o adversário me distrair? O que essas perguntas estão fazendo comigo, meu Deus? Eu preciso responder para entender onde isso tudo vai me levar. Quem é você, Senhor, que faz? Por que você precisa tanto da aprovação dos outros? O que esconde com mais força? Se Jesus estivesse agora ao seu lado, o que você entregaria a Ele? Eu entendi. Mas eu não sei se tenho forças para conseguir. Para conseguir reconhecer que meu ego está inflado. Traga à memória aquilo que me dá esperança, Senhor. Está pesado demais. Eu não aguento e talvez hoje seja o meu último dia. Eu preciso me lembrar do dia em que eu disse sim para te servir. Ser manipulado em minhas emoções ou ter minhas atitudes controladas pelo meu ego. Eu não sou o que fizeram de mim ou a mim. Eu não sou o meu trauma, não sou a minha dor, não sou a minha fragilidade. Eu não sou o que eu faço. A minha identidade está em ti. Me perdoe todas as vezes que eu assumi o trono e cresci em direção à minha vaidade. Eu me desfaço hoje para que o Senhor me refaça. Se você me entregar agora, você desaparece e perde o controle. Você diminui. Você pediu e eu cresci. Agora vamos romper juntos. Então, que eu diminua, porque eu cansei de ser o centro. Eu cansei de me salvar sozinha. Me lembre que em João 3,30 está escrito que é necessário que ele cresça e que eu diminua. Eu só queria te proteger. Eu só queria que você não fosse esquecida. Eu só queria existir. Sem você, eu não sei quem eu sou. Sem mim, você não é nada. Jesus disse: quem perder a sua vida por amor de mim, esse a encontrará. Antes de ir embora, eu preciso te responder. Quando o Senhor começou a me fazer aquelas perguntas, eu fiquei com raiva. Me senti invadida, machucada, porque eu não precisava de perguntas, eu precisava de alívio. Mas hoje, eu entendo. Cada pergunta me mostrou algo que eu não queria ver. Quando o Senhor perguntou: quem é você sem aquilo que você faz? Eu percebi que eu tinha virado só função. Eu não sabia mais quem eu era, sem agenda, sem tarefa, sem responsabilidade. Quando o Senhor perguntou por que precisa tanto de aprovação dos outros, doeu. Porque eu vi que eu estava vivendo para ser reconhecida,
não para ser verdadeira. Quando o Senhor perguntou: você serve ou finge que serve? Eu entendi que eu estava servindo, cansada, ferida, esperando que alguém percebesse. E quando ninguém percebia, eu me sentia inútil. Quando o Senhor perguntou: qual dor você nunca contou para ninguém? Foi aí que tudo caiu. Porque eu percebi que eu estava vivendo em volta da minha dor, protegendo minha ferida, usando o meu sofrimento como desculpa e, sem perceber, deixei essa dor mandar em mim. Eu achava que meu problema era fraqueza, mas não era. Meu problema era tentar ser forte sozinha. Eu achava que precisava provar que dava conta, que precisava aguentar mais um pouco, que descansar era um sinal de derrota. Mas o que estava me destruindo era esse ego inflado, essa necessidade de controle, essa voz dizendo que se eu parasse, eu não valia nada. Hoje eu entendi, pastor, não era Deus que estava me cobrando, era eu. E eu cansei de ser o centro, cansei de me salvar sozinha, cansei de fingir que não dói. Eu não preciso desaparecer para descansar, eu não preciso desistir para ser cuidada, eu só preciso diminuir. Aleluia. Porque quando eu paro de tentar ser tudo, Ele pode ser tudo em mim. E agora? Eu não sei mais quem eu sou sem Ele. Passei tanto tempo tentando ser forte que esqueci como é só ser humana. Se for para recomeçar, que seja pequena, que seja fraca, que seja verdadeira. Ela olha para o altar como se fosse a primeira vez, como quem acabou de entender onde sempre deveria ter estado. Ali, uma Bíblia aberta. Ela estende as mãos e toca a palavra com reverência. Tudo gritou dentro de mim, mas no final, só o silêncio me curou. O altar, o lugar que eu evitei quando queria desistir, é exatamente onde eu precisava estar. Eu corri de Deus com tudo que eu tinha, mas foi aqui que Ele me esperava com tudo que Ele é. Silêncio. Pela primeira vez, depois de tanto tempo, silêncio. Resta a poeira da batalha e um altar. O altar. Lugar de renúncia, lugar de recomeço. E para que eu não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O altar não é um palco. O altar é o lugar onde o eu morre, para que Cristo viva. Eu quero agradecer a todos os pastores e líderes que nunca desistiram de pessoas como eu. Eu sei que é difícil agradecer quando nós somos confrontados, mas mesmo que não saia obrigada da minha boca, esse confronto gerou frutos de gratidão. E esses frutos alcançaram muitas outras pessoas. O não e o confronto que vocês semeiam em minha vida me colocam no caminho que é Cristo. E eu não vou mais tirar os meus olhos do alvo. E eu creio que nessa noite, assim como eu, muitas pessoas sairão livres dos seus egos, dos seus achismos, para que Ele cresça. Amém, igreja? Se coloque de pé nesse momento. Glória a Deus.
E acho que nessa geração, e eu incluo crianças, jovens, adolescentes, adultos, velhos, nós somos desafiados todos os dias a nos olhar, a nos enxergar, a ver as nossas qualidades, os nossos potenciais. A gente se olha e a gente precisa se aceitar, a gente precisa se convencer, a gente precisa crescer, a gente precisa que a nossa vida dê certo, a gente precisa que o nosso emprego seja um sucesso, que a nossa família seja exemplar, que tudo aconteça perfeitamente. E quando a gente vê que o mundo fala que nós precisamos nos aceitar, nós olhamos para o Evangelho e a Bíblia diz: aquele que quer vir após mim, o que tem que fazer? Negue-se a si mesmo. O Evangelho não vai te falar para você se aceitar, ele vai falar para você se negar. E às vezes é negar vontades, é negar sonhos, é negar funções, negar nomes, para que antes do meu nome, antes do nosso nome, chegue primeiro o nome de Jesus. Aleluia. Porque João 3,30 diz: importa que Ele cresça. Meus irmãos, a gente não pode olhar para nenhum apóstolo de Jesus e dizer que eles venceram na vida, e dizer que eles terminaram a vida bem, que foi um sucesso, que eles tiveram uma carreira linda, que as pessoas lembram deles por quem eles eram. Não. Nós lemos sobre eles e lembramos deles por quem Jesus foi. Glória a Deus. Porque antes do nome deles chegou o nome de Jesus. E eles morreram abandonados, isolados, assassinados das piores formas. Mas você não pode falar que Jesus não governava a vida daqueles homens, daquelas mulheres. Mas o que nós estamos fazendo hoje? Nós estamos ensinando os nossos filhos a que eles precisam crescer. A gente quer ser conhecido na vizinhança como uma família incrível, mas não por quem Jesus é em nós, porque a gente é capaz de construir. E quando a gente vê, tem um ego gigantesco atrás de nós. Hoje, o Espírito Santo, com muito amor, ele nos ensina, ele nos convida a não mais se justificar, mas a se confrontar. E é preciso muita coragem, é preciso muito quebrantamento para a gente se confrontar diante do Senhor. Talvez era isso que o Senhor esperava de Adão naquele dia, que ele se confrontasse, que ele falasse: nossa, olha como eu estou errado. Mas ele se justificou, ele procurou culpados. E o ego faz isso, ele procura culpados, porque o culpado é o que fizeram comigo. O culpado é a minha história. Pastor, eu não posso servir na igreja porque olha a minha história, olha tudo que aconteceu comigo, eu não posso te ajudar. Cara, o Senhor já venceu as suas dores, Ele já morreu pelos seus traumas, pela sua história triste. E nós não estamos invalidando as suas histórias, mas nós estamos falando que isso não é justificativa. Não invalide o sangue de Jesus, Ele já morreu por você, Ele já ressuscitou por você. Não existe uma dor para se carregar, um trauma para se carregar. Não existe uma função. Talvez você está aqui, você é voluntário nessa casa, você é servo nessa casa, talvez você chegue aqui antes de todo mundo. O Senhor não vê você pela sua função, pelo seu cargo. Ele não te vê como pastor, como pastora. Ele vê você como aquele homem e aquela mulher que Ele resgatou lá atrás, aquele filho e filha do Senhor. Que a gente não se cobre como pastores, pastoras líderes que são super homens, super mulheres, que não erram, que não falham, porque o Senhor nos vê como filhos. E filhos erram, filhos falham. O Senhor, Ele está aqui com muito amor. E a gente sente muito, eu sinto muito isso no meu espírito, o consolo do Senhor para dizer que ainda há tempo da gente se quebrantar. Ainda há tempo. Conversando mais cedo com a irmã, com a Rebeca, ela contou a história da igreja, como ainda é uma igreja nova. E quando nós temos isso, esse
quebrantamento. Qualquer pessoa que entrar por aquela porta nos próximos anos vai entrar nessa cultura, vai entrar assim, ixi, aqui tem que quebrantar mesmo, aqui tem que se entregar mesmo, para que ele cresça. Você quer começar de novo? Começa pequeno, começa diminuindo essa noite. Nós vamos louvar ao Senhor e eu te convido, se essa mensagem tocou no seu coração, meu irmão, te convido a vir aqui à frente, que nós queremos orar com você, não como a Cia nem Cia, a gente não tem nada especial, mas nós somos seus irmãos em Cristo, a gente quer orar com você, a gente quer injetar fé na sua vida. Enquanto nós louvamos ao Senhor, se essa palavra foi para você, meu irmão, vem se quebrantar aqui. Talvez esse é o primeiro passo para um ego ser transformado, para um ego ser quebrado. É quando a gente entende que o altar, ele não é um palco, ele é um lugar de a gente se render, da gente se prostrar, da gente rasgar o nosso coração, amém? Vamos orar ao Senhor, vamos louvar e louve isso, não da boca para fora, amém? Oh, Jesus, que o Senhor seja engrandecido, nós precisamos do Senhor, nós precisamos de mais do Senhor todos os dias, menos de nós, em nome de Jesus. Os preços não demais. Deus
convite de alguém, você que está aqui à frente, você que está no seu lugar. Talvez hoje você só veio por causa de uma peça de teatro. Talvez você nem faz parte dessa igreja. Mas nós queremos te dizer que o Senhor sabia que você estaria aqui. E que é um propósito sobrenatural do Senhor na sua vida. Não ache que a área que você trabalha, a pessoa com quem você é casado, os filhos que Deus te deu são obras do acaso. O Senhor, Ele tem um propósito em cada uma dessas coisas. E Ele conhece todos os nossos dias. E Ele não falhou com você. Ele não falhou com a sua história. Talvez nos piores dias você se imaginou sozinho, o Senhor estava lá. Mas esse Senhor, esse Jesus a qual nós servimos, é aquele que pode pegar as piores histórias e transformar em glória para Ele. Por isso, acredite, o Senhor transforma as nossas histórias. E essa noite Ele quer te convidar a caminhar com Ele. Nós não estamos falando sobre uma religião, porque a verdadeira religião é cuidar de órfãos e viúvas. Nós estamos falando sobre seguir Jesus, olhar para Ele e imitá-lo. Mas talvez você está aqui também e você já fez essa oração um dia na sua vida, você já entregou sua vida a Jesus, mas hoje você não se vê tão perto dele quanto você gostaria. Esse convite também é para você. Reafirma sua aliança com Jesus. Não deixa para fazer isso depois não, meu irmão. A gente não sabe o que vai ser da nossa vida ao sair por aquela porta, não é verdade? O Senhor, Ele está nos chamando hoje, Ele nos chama agora. Ele quer que agora a gente volte para Ele. Se hoje você quer voltar para o Senhor, se hoje você quer entregar sua vida a Jesus, no lugar onde você está mesmo, meu irmão, feche seus olhos. Se você puder, levante as suas mãos como sinal de rendição ao Senhor. Como sinal onde você diz: Jesus, eu entendo que eu preciso do Senhor. Eu entendo que eu preciso da sua presença, que ela é que me basta. Eu entendo que eu não posso viver sozinho. Deixa o Espírito Santo ouvir a tua voz, meu irmão. Ele está aqui, Ele é real nesse lugar, Ele está à sua frente. Ele quer ouvir a sua voz. Pede para que Ele mude a sua história, reda o seu coração, a sua casa, a sua família. Jesus, porque nós só precisamos do Senhor, Jesus. Nós não precisamos de mais nada. Nós não precisamos do reconhecimento dos homens, do sucesso, da fama. Nós precisamos é que os nossos filhos amem o Senhor. Nós precisamos é que na nossa velhice os nossos netos ainda estejam na sua casa. Esse é o maior valor que nós podemos carregar. A tua presença. A tua presença é conosco, Jesus. Santo, Santo. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. Você pode declarar isso? E que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. Vamos terminar louvando ao Senhor. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, esconda o rosto para que vejam Tua face.
usados pelo Senhor nessa cidade. Que nessa igreja, em cada coração aqui, o Senhor cresça. Amém. Esse que nós oramos, te agradecemos. E a Ti toda a honra e toda a glória hoje e para todos sempre. Amém? Amém. Você pode glorificar o Senhor. Você pode se sentar. A gente só quer mais 2 minutinhos da sua atenção. Vamos ser bem breves. Que noite maravilhosa, né? Quantos foram abençoados? Amém, nós também. Gente, primeiramente queria agradecer por todo o carinho, toda a recepção com a gente desde o início. A gente se sentiu muito amado, muito cuidado. A gente saiu para ministrar hoje em uma outra igreja, 5h30 da manhã. Aí a gente veio direto da igreja para cá, os irmãos abriram a igreja, deixaram a gente descansar um pouquinho. Renovamos as nossas forças. Então, muito obrigada por todo o carinho, que vocês nunca percam isso, que nos faz nos sentir em casa, né? A gente está na missão, às vezes, há tanto tempo, e ficamos o ano todo em missão integral, e acabamos que os cultos das nossas igrejas locais a gente já só consegue ver online, graças a Deus, mas a gente consegue ver ainda. Mas quando a gente chega em igrejas assim, nós nos sentimos na casa do nosso Pai, né? E é a casa do nosso Pai, então faz com que a gente se sinta muito à vontade, muito em casa. Muito obrigada por isso. A gente queria se apresentar a vocês, para não fazer a peça ir embora, né? Gente, aqui na nossa equipe, a gente tem a Andri, que é lá do Rio de Janeiro. Já está há 3 meses aí na missão. Temos a Lana, que é do Paraná. A Lana também chegou esse ano, está há 3 meses. Temos o João, que é aqui de Campinas, São Paulo. O João está há 2 anos na missão integral, mas a mãe dele está há 26 anos na companhia. Ela engravidou e nasceu o João na missão já. E o meu nome é Sara, eu sou do Paraná. Glória a Deus! Glória a Deus! Eu já estou há 8 anos aqui no Unici. Temos mais um integrante na equipe, que é o Caio, ele é o meu marido. A gente também ele está já há 6 anos na missão, só que no domingo ele não consegue ministrar, que ele tem um trabalho online. E a gente tem a nossa Catarina, que está aqui dentro. Está crescendo. Já está no palco, já está fazendo tudo também. É igual o João, é o João pequeno. Irmãos, quantos aqui ainda não conheciam a nossa companhia de teatros? Pode levantar sua mão, por favor? Se quiserem ligar a luz aí, a gente pode ver todo mundo, pode ficar à vontade. Muitas pessoas, então, gente, para quem não nos conhece, somos a CIA Nissi, que vem de Jeová Nissi, que significa o Senhor é a nossa bandeira. Nós somos uma companhia